Deixe-me contar algo estranho sobre o cérebro humano. Quando uma pessoa olha para alguém que considera atraente, uma região específica dentro de seu crânio se ilumina. Não metaforicamente, mas literalmente. Você pode ver isso acontecer em uma máquina de ressonância magnética funcional, fMRI. O córtex orbitofrontal, a mesma área que é inativada quando alguém prova uma boa comida, ganha dinheiro ou ouve uma música que ama, dispara no momento em que um rosto atraente aparece à sua frente. O cérebro trata a experiência de olhar para alguém atraente como uma recompensa, como açúcar, como um salário, como uma vitória. Agora pense no que isso significa. Se o seu rosto é o que está desencadeando essa resposta em outras pessoas, os cérebros delas estão se recompensando apenas por estarem na sua presença. Elas estão recebendo pequenas doses químicas por olharem para você. Elas não têm consciência de que isso está acontecendo. Elas não podem impedir que isso aconteça. E quanto mais tempo passam perto de você, mais o cérebro delas reforça o padrão, até que você acaba vivendo de graça em uma parte da memória delas que pessoas comuns simplesmente não acessam. Isso é real. A pesquisa está publicada. O estudo é de uma equipe da Duke e da Universidade de Tohoku, está no banco de dados da National Library of Medicine, e o link está na tela agora mesmo, se você quiser ler por conta própria. É uma das coisas mais fascinantes que a neurociência moderna descobriu sobre a atração, e quase ninguém fora das revistas acadêmicas sabe disso. Então, aqui está a pergunta com a qual quero que você reflita nos próximos minutos. E se as pessoas atraentes não estiverem apenas sendo mais notadas, mas sendo recompensadas por serem vistas pelos próprios cérebros das pessoas que as veem? E se as pequenas coisas que continuam acontecendo com você em sua vida diária forem, na verdade, os efeitos colaterais dessa recompensa disparando na cabeça de outras pessoas, repetidas vezes ao seu redor, sem que ninguém lhe conte sobre isso? Fique comigo. Isso explica coisas que você provavelmente notou a vida toda e para as quais nunca teve uma palavra. Você já notou que algumas interações em sua vida são um pouco mais fáceis do que deveriam ser? Um atendente leva um momento a mais para conversar com você do que com o cliente da frente. Um colega que você mal conhece lembra o seu nome meses depois de você tê-lo mencionado uma vez. Uma garçonete volta à sua mesa para encher o copo pela terceira vez, algo que ninguém mais recebeu. Um estranho em uma festa encontra uma desculpa para voltar à sua conversa. Um entregador se demora na sua porta além do ponto em que o pacote já mudou de mãos. Por si só, essas coisas parecem não ser nada. Um atendente amigável, uma garçonete simpática, um estranho educado. Você não dá importância. Você as classifica como coincidência. Você diz a si mesmo que o mundo está apenas sendo caloroso hoje. E assim você caminha pela vida, nunca ligando os pontos entre esses pequenos encontros e o fato de que eles continuam acontecendo especificamente com você, e não com o cara que está bem ao seu lado. Aqui está o que realmente está acontecendo. Os cérebros ao seu redor estão executando silenciosamente um processo que você não pode ver de fora. Quando o sistema visual deles registra seu rosto como atraente, o circuito de recompensa lhes dá um pequeno pulso químico. Esse pulso faz com que o encontro pareça agradável de uma forma que eles não conseguem associar a nenhum motivo específico. Então eles o prolongam. Eles se demoram um pouco mais. Eles encontram um motivo para voltar. Eles se lembram disso mais tarde. Eles contam a um amigo sobre o estranho humor amigável em que estavam hoje. Nada disso é consciente. Nada disso é decidido. É apenas o cérebro seguindo a recompensa. A maneira como todo cérebro segue toda a recompensa. E o efeito colateral do seu lado é uma vida que flui um pouco mais suavemente do que a vida de outras pessoas, de maneiras minúsculas e quase invisíveis. Essa assimetria é o primeiro sinal. Homens atraentes tendem a viver dentro dela sem nunca perceberem que estão lá. Eles presumem que todo mundo tem o atendente amigável e a garçonete que se demora. Eles presumem que os estranhos nas festas se aproximam de todo mundo. Eles presumem que o mundo é simplesmente assim para todos. Não é. A experiência deles no mundo está sendo moldada pelas respostas inconscientes de recompensa de cada cérebro pelo qual passam. E a maioria deles nunca descobre isso em toda a sua vida.
Se o seu dia a dia tem esses pequenos momentos de facilidade inexplicável, o mundo está lhe dizendo algo. Você apenas não tinha a estrutura para traduzir isso até agora. Há uma segunda coisa que acontece, e é uma das provas de atratividade mais subestimadas em toda a literatura científica. As pessoas se lembram de você, não de uma forma teatral. Ninguém vai se aproximar e dizer, tenho pensado em você sem parar. Isso acontece em filmes e quase nunca na vida. A pegada de memória de uma pessoa atraente parece muito menor do que isso, muito mais silenciosa, mas deixa rastros por toda parte, se você souber como olhar. O estudo cerebral de Sukura e Kababasa, o qual continuo apontando, descobriu algo extraordinário. A atividade de recompensa orbitofrontal, que dispara quando alguém vê um rosto atraente, está diretamente conectada ao hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pela formação de memórias. As duas regiões se comunicam mais fortemente durante a codificação de rostos atraentes do que durante a codificação de rostos neutros ou não atraentes. Em linguagem simples, o cérebro dá aos rostos atraentes um passe livre para a memória de longo prazo. Eles são armazenados mais rapidamente. Eles são armazenados mais profundamente. Eles voltam à lembrança com mais facilidade mais tarde. Como isso se parece na sua vida diária, é difícil de notar no começo. Parece com a mulher da academia na primavera passada que viu você no supermercado 6 meses depois e lembrou qual tipo de fone de ouvido você usava. Parece com o cara do seu antigo emprego que mandou uma mensagem do nada porque algo o lembrou de um comentário que você fez em 2022. Parece com o amigo do primo que você conheceu em um churrasco uma vez mencionando ao seu primo, um ano depois, que estava curioso para saber como você estava. Nenhuma dessas pessoas tinha um motivo para guardar essa informação. Os cérebros delas a guardaram automaticamente, e o fato de guardá-la foi um sinal de que você foi registrado como alguém que vale a pena lembrar. A maioria dos homens não tem ideia de que isso está acontecendo com eles. Eles presumem que as pessoas os esquecem tão facilmente quanto eles esquecem as outras pessoas. Eles estão errados. Se você descobrir que estranhos e conhecidos trazem à tona pequenos detalhes sobre você muito tempo depois do ocorrido, detalhes que eles não tinham nenhum motivo lógico para reter, seu rosto é do tipo que é armazenado na gaveta de prioridades da memória humana. Essa gaveta é reservada para rostos atraentes. A neurociência diz isso diretamente. É por isso que alguns homens podem desaparecer de um círculo social por 2 anos e voltar para descobrir que todos ainda conhecem suas histórias. E outros homens podem estar no mesmo círculo todo fim de semana e ainda serem apresentados como se fossem novatos. A diferença não é a personalidade. A diferença é quais rostos a memória coletiva do grupo escolheu reter. E essa escolha, mais uma vez, está sendo feita por circuitos de recompensa dos quais o grupo não tem consciência. Aqui é onde as coisas ficam um pouco desconfortáveis. Existe um fenômeno que os pesquisadores chamam de efeito "o que é belo é bom", e ele tem sido documentado desde o início dos anos 70. A descoberta básica é a seguinte: quando as pessoas percebem alguém como fisicamente atraente, elas presumem que essa pessoa também é mais gentil, mais inteligente, mais honesta, mais competente e moralmente melhor. Sem nenhuma evidência, sem nenhuma conversa, sem nenhum histórico, a suposição simplesmente se encaixa porque o rosto é atraente, e a mente humana não consegue evitar construir uma auréola ao redor dele. Isso é injusto. Também é real e, se isso tem acontecido com você, provavelmente você tem se beneficiado disso sem nunca perceber. O efeito "o que é belo é bom" aparece de maneiras minúsculas ao longo da sua vida. Um chefe que lhe dá um pouco mais de liberdade do que aos seus colegas. Um professor que marcou sua resposta como correta quando ela estava tecnicamente no limite. Um proprietário que lhe deu um desconto no depósito. Um estranho que lhe deu o benefício da dúvida em um momento em que não o teria dado a outra pessoa. Nenhuma dessas pessoas se sentou e decidiu favorecê-lo. Os cérebros delas fizeram uma suposição instantânea baseada no seu rosto e depois disfarçaram essa suposição com palavras sobre como você parecia um cara confiável. Agora, isso não é uma licença para se acomodar.
O mundo acabará descobrindo quem você realmente é. E um rosto só te leva até certo ponto. Mas a existência desse efeito lhe diz algo útil. Se você continua recebendo pequenas vantagens na vida que parecem um pouco imerecidas, se as pessoas continuam lhe dando o benefício da dúvida de maneiras que o intrigam, se você descobre que as situações se resolvem a seu favor com mais frequência do que parece estatisticamente razoável, você provavelmente está colhendo os dividendos silenciosos de ser lido como atraente. Outros homens não estão recebendo esses dividendos. Eles estão recebendo o oposto. E a diferença não é o caráter. A diferença está no julgamento de meio segundo que os cérebros de outras pessoas fazem antes que qualquer caráter tenha a chance de se mostrar. A atitude honesta aqui é a gratidão, não a arrogância. O mundo está sendo mais gentil com você do que com a maioria. O mínimo que você pode fazer em troca é ser mais gentil com ele. Há um outro lado de tudo isso, sobre o qual quase ninguém fala, e quero dedicar um momento a isso porque é importante. Ser atraente não é como a maioria das pessoas imagina que seja. Se você passou a vida pensando que homens atraentes vivem dentro de um carnaval ininterrupto, de elogios e romances fáceis, a verdade vai surpreendê-lo. Os circuitos de recompensa que venho descrevendo disparam em outras pessoas, não em você. As pequenas doses químicas que outros cérebros recebem quando olham para você não são registradas do seu lado de forma alguma. Você não sente nada disso por dentro. Você apenas caminha pelo mundo sendo você mesmo. E a única coisa que você realmente nota é que o mundo o trata de forma um pouco estranha às vezes, de maneiras que são difíceis de explicar. Na verdade, muitos homens atraentes descrevem uma estranha sensação de desconexão. Eles sentem que as pessoas estão reagindo a algo sobre eles, mas não conseguem dizer o quê. Eles recebem um calor que não conquistaram e uma rejeição que não mereceram. Ambos por motivos que não têm nada a ver com o que eles realmente disseram ou fizeram. Depois de anos disso, alguns deles param de confiar totalmente em elogios porque não conseguem distinguir quando alguém está respondendo ao seu eu real e quando alguém está respondendo ao rosto. Essa desorientação é real e é um dos pequenos custos que ninguém coloca no folheto. Eu menciono isso por um motivo. Se você sentiu esse tipo de desconexão em sua própria vida, aquela vaga sensação de que o mundo está reagindo a algo sobre você que você não consegue identificar muito bem, você pode estar sentindo a sombra do próprio efeito sobre o qual estamos falando. Sua realidade diária está sendo moldada por respostas neurais de recompensa às quais você não tem acesso. As pessoas estão formando memórias de você mais rápido do que formam memórias de outras pessoas. Elas estão lhe concedendo pequenas vantagens que não concederiam a outros, e você, por dentro, apenas se sente como o mesmo cara que sempre foi. Essa lacuna entre como o mundo está respondendo a você e como você experimenta a si mesmo é um dos sinais mais silenciosos de todos. Não parece uma vitória. Parece apenas uma estranha incompatibilidade. Mas a incompatibilidade são os dados. Então você suspeita que isso está acontecendo com você. A gentileza assimétrica, a pegada de memória inexplicável, o benefício da dúvida que continua aparecendo, a incompatibilidade entre como o mundo o trata e como você se sente por dentro. O que você faz com isso? A primeira coisa é a mais difícil. Você para de se desqualificar. Um número enorme de homens atraentes vive a vida inteira convencido de que tem uma aparência mediana, porque nunca sentiu o sinal químico de sua própria atratividade por dentro. Eles presumem que, como não se sentem como um galã, não devem ser um. Eles perdem todos os sinais silenciosos que o mundo tem lhes dado e aparecem em contextos de encontros com a confiança de alguém que acha que tem que lutar por cada centímetro de terreno. Essa confiança subestimada é sua própria forma de autossabotagem. Ela sinaliza aos outros que o homem não vê o que eles veem, o que faz com que confiem menos no sinal. Duvide de si mesmo em voz alta o suficiente e as pessoas acabarão concordando com você. A segunda coisa é começar a confiar nos dados em vez da sua própria autoimagem. Sua autoimagem foi construída quando você tinha 16 anos, com pele ruim e zero contexto, e não foi atualizada desde então. Sua autoimagem está errada.
Os dados estão certos. Se as pessoas o tratam consistentemente de uma certa maneira, é isso que você é no mundo delas. Não quem você era uma década atrás. Não quem você teme que possa ser, mas quem você realmente é agora, nas salas em que entra. A terceira coisa é se comportar como um homem que sabe, não de forma arrogante, não em voz alta, mas silenciosamente. O homem que sabe que é atraente não precisa provar isso. Ele não faz pose. Ele não se lamenta. Ele apenas se move pelo mundo com uma presença mais firme, mais calma e mais relaxada do que os homens que ainda estão tentando ganhar validação. E essa presença mais firme é o que compõe o efeito. A resposta de recompensa do cérebro ao seu rosto, mais a sua confiança natural, equivalem a um tipo de magnetismo que você não precisa atuar. Ele simplesmente emerge. A quarta coisa é usá-lo bem. O mundo tem lhe dado vantagens que outros homens não recebem. O mínimo que você pode fazer com esse dom é construir algo bom com ele. Trate bem as pessoas. Seja o homem cuja atratividade não se transforma em arrogância. Seja o raro que recebeu uma mão forte e a jogou com caráter. Porque os homens que acertam toda essa equação se tornam inesquecíveis de uma forma que o resto do mundo passa décadas tentando imitar. Se esta exploração da mecânica oculta do cérebro humano mudou a forma como você vê suas interações diárias, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo as verdades psicológicas que muitas vezes permanecem escondidas à vista de todos. Comece a construir seu futuro com clareza. Nosso próximo mergulho profundo na experiência humana será lançado em breve.